pauta. Então, na sequência, a palavra está com a conselheira Mariana Vina. Obrigada, presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Presidente, eu inicio a minha pauta pelo rito sumário. Minha pauta de rito sumário, ela é hoje composta por 2 processos. O primeiro deles é uma denúncia formulada por parlamentar estadual. Trata-se do processo 104.586, dígito 7, de 2023, que eu passo a relatar e apresentar o meu voto. Trata-se de denúncia formulada pela presidente da Comissão de Servidores Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputada estadual Marta Rocha, por meio da qual noticia suposto descumprimento da Lei Estadual 9436 de 2021, pela chefia do Poder Executivo do Estado, formulando pedido de medida cautelar para que esta Corte determine ao governador que efetue o pagamento das verbas não quitadas. De maneira sintética, a denunciante afirma que o chefe do Poder Executivo Estadual teria deixado de pagar a segunda parcela da recomposição salarial dos servidores estaduais, que deveria ter sido efetuada no primeiro bimestre de 2023, conforme disposto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei Estadual 9436 de 21. Ainda de acordo com o entendimento da parlamentar denunciante, o mandatário estadual teria descumprido a regra legal sem apresentar qualquer justificativa, ignorando inclusive os sindicatos de servidores que lhe demandaram, em postura que representaria desvio de finalidade e descumprimento dos princípios da moralidade e da legalidade. A denúncia foi protocolizada neste tribunal e no dia seguinte eu proferi decisão monocrática antes de analisar o pedido cautelar, por meio da qual determinei a oitiva do senhor governador do Estado do Rio de Janeiro a respeito dos fatos denunciados em homenagem ao contraditório e à ampla defesa. Em resposta, o chefe do Poder Executivo apresentou o documento autuado sob o número 9692-4 de 2023, informando as razões pelas quais deixou de realizar o pagamento pretendido na denúncia. De acordo com o mandatário estadual, em síntese, aqui eu abro aspas, para o cumprimento estrito da recomposição acima deverá ser observada a ressalva contida no Plano de Recuperação Fiscal, instituído por meio da Lei Complementar Federal 159. Diante disso, verifica-se que a Lei Estadual 9436 de 21 autoriza a concessão da recomposição anual, desde que atendida a condicionante disposta no Plano de Recuperação Fiscal, ou seja, deverá ser observado se houve crescimento real da receita tributária em 2022, fechei aspas, fato que não teria se concretizado. O processo foi, então, submetido ao corpo instrutivo, que se manifestou por meio da segunda CAP da Secretaria-Geral de Controle Externo e se pronunciou pelo não conhecimento da denúncia, uma vez que não estariam preenchidos os requisitos de admissibilidade. Segundo a instância técnica, a providência esperada pela parlamentar, presidente da comissão, é a tutela de interesses de servidores, o que não é atribuição deste Tribunal de Contas, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, da deliberação 266 de 2016. O Ministério Público Especial também se pronuncia nesse mesmo sentido, e ainda anexa ao processo o documento 11296, sem, contudo, sobre ele se manifestar. Esse documento é uma petição apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro, que detalha tecnicamente, de forma mais aprofundada, as razões fáticas e jurídicas que impedem o Estado de pagar a segunda parcela da recomposição salarial prevista na lei já mencionada anteriormente. E, juntamente com a petição, são anexados vários documentos relativos à matéria. Esse é o relatório do processo. Passo, portanto, a apresentar o meu voto. Bem examinado e regularmente formado o processo, mediante chamamento do denunciado, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, eu divirjo do encaminhamento sugerido pelo corpo técnico em relação, e também endossado pelo Ministério Público, em relação à admissibilidade da denúncia. Com efeito, ao contrário do entendimento das instâncias técnicas, eu reputo presentes os requisitos de admissibilidade da denúncia, à luz dos artigos 103 a 106 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, que se encontram devidamente transcritos no meu voto escrito.
No entendimento do corpo instrutivo, ter-se-ia por prejudicada a admissibilidade da denúncia em face da identificação de situação impeditiva prescrita no artigo 4º, parágrafo único, da deliberação 266 de 16. Essa deliberação 266 de 16, a que faz referência o corpo técnico, já foi revogada, ela foi revogada pela deliberação 338 de 2023, que aprovou o novo regimento interno desta Corte de Contas, mas, de toda forma, o novo regulamento trouxe regra idêntica, que também se encontra sublinhado. Registro que a regra suscitada pelas instâncias técnicas e endossada pelo Ministério Público procura afastar a tutela de interesses exclusivos de um particular, ou seja, busca inibir que uma pessoa física ou jurídica provoque este órgão de controle com o objetivo de defender eventual direito subjetivo inobservado por algum órgão ou entidade jurisdicionada. Tanto assim que sua redação é clara ao definir que o destinatário do interesse exclusivo seria o particular. Com a devida vênia, considerar uma parlamentar democraticamente eleita para representar a sociedade fluminense como destinatária da referida regra me parece ir contra a ideia e contra o objetivo da norma e do sistema constitucional brasileiro. A função principal de um deputado é precisamente a de representar o povo, seja legislando, seja fiscalizando os atos dos demais poderes. Nesse sentido, a meu ver, é inerente ao mandato parlamentar a defesa dos interesses da sociedade, ainda que de um determinado grupo de pessoas. Eu reitero que o objetivo da regra prevista no parágrafo único do artigo 104 do Regimento Interno pretende inibir que pessoas físicas ou jurídicas apresentem representações ou denúncias em busca da tutela de seus interesses próprios. E, de fato, há farta jurisprudência desta Corte, no sentido de que descabe aos tribunais de contas atuarem em defesa de direitos subjetivos. Portanto, subsumir o caso dos autos à norma, fato de uma parlamentar representante da sociedade provocar esta Corte para tutela de interesse privado de um grupo de pessoas seria ampliar indevidamente o seu escopo, o que não é legítimo ao intérprete, sobretudo quando a regra diz respeito a requisitos de admissibilidade de peça processual, normalmente números clausos. E mais, o caso em apreço pode e deve ser olhado sob outro enfoque, qual seja: compete privativamente ao Poder Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo nos termos do artigo 99(10) da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, inibir a parlamentar de fiscalizar o cumprimento de uma lei estadual pelo seu destinatário seria subverter toda a ordem jurídica vigente em nosso sistema constitucional, inclusive sobrepondo uma norma infralegal à Constituição. Por essas razões, eu estou, em relação à admissibilidade, divergindo das instâncias precedentes, e eu entendo que a denúncia deve ser conhecida. Passando, na sequência, a análise dos demais aspectos, a despeito das informações prestadas pelo governador do Estado, bem como da explanação técnica trazida pela representação do Estado por meio da Procuradoria-Geral, importa destacar que tanto a manifestação do corpo instrutivo, como também o parecer da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico-Financeiro do Regime de Recuperação Fiscal, bem ainda o ofício PGE-PG 15, número 14 de 2023, todos anexados por meio do DOC 11296 de 2023, evidenciam de forma inequívoca que o objeto desta denúncia já se encontra sob o crivo do Poder Judiciário. Nesse contexto, cumpre assinalar a informação trazida pelo corpo técnico em sua manifestação, e aqui eu abro aspas: a coligação de policiais civis do Estado do Rio de Janeiro ingressou com ação civil pública, pleiteando a recomposição das perdas salariais do período acumulado entre setembro de 17 e dezembro de 21, bem como do período acumulado de 2022, e aqui eu faço referência ao número do processo em tramitação no Tribunal de Justiça do nosso Estado. Também o documento anexado pela Procuradoria-Geral do Estado informa que o assunto é objeto de discussão nos processos judiciais, e aqui são vários processos judiciais mencionados em meu voto escrito, bem como na ação civil pública a que fiz referência anteriormente, todos acompanhados pela Procuradoria Especializada. Como se vê,
existe ação civil pública proposta por associação civil em face do Estado do Rio de Janeiro, tombada sob o número 080-3464, 88-2023-819-0001, em trâmite perante a segunda Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, por meio da qual se requer a condenação do Estado do Rio de Janeiro a efetuar a implementação dos índices de recomposição fixados na Lei Estadual 9436 de 2021. Quanto ao ponto, eu destaco que a sentença na ação civil pública ostenta eficácia erga omnes, a teor do artigo 16 da Lei 7347 de 1985, ressalvada a hipótese de improcedência por falta de provas, fenômeno processualmente identificado como coisa julgada segundo um eventum probationis ou segundo um eventum litis. Eu faço aqui até um registro de que o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional a redação dada pela Lei 9494 de 97 ao artigo 16 da 7347 de 85, uma vez que ela restringiria os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a justiça, e exatamente por isso, o que vale hoje a redação original do artigo 16 da 7347, que tem o seguinte teor: a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Nessa ordem de ideias, a meu ver, caberá ao Poder Judiciário dar a última palavra a respeito da legalidade da atuação do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, no caso em exame, inclusive com aptidão para formar coisa julgada dotada de eficácia erga omnes. Por essa razão, senhor presidente, por essa questão processual, eu estou votando pelo conhecimento da denúncia, uma vez que presentes os seus pressupostos de admissibilidade, e pela extinção do processo sem resolução de mérito, considerando que a questão objeto da denúncia já se encontra judicializada, bem como tendo em vista a incidência do artigo 16 da Lei 7347 de 85 na hipótese. Eu ainda voto por comunicação ao governador do Estado do Rio de Janeiro, ao procurador-geral do Estado e a deputada estadual Marta Rocha, que figura no processo como denunciante, e, ao final, uma vez esgotados os prazos recursais, o arquivamento da denúncia. Matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, como se posiciona conselheiro Márcio Pacheco? Acompanho a relatora. Conselheiro Marcelo Verdini. Com a relatora. Conselheira Andréa Siqueira. Com a relatora. E conselheiro Domingos Brazão. Senhor presidente, acompanho a relatora. O acórdão unânime, então, é no sentido do conhecimento da denúncia, extinção do processo sem exame de mérito, com comunicação ao jurisdicionado e arquivamento. Com a palavra, a conselheira Mariana Villeman. Obrigada, presidente. Na sequência, em rito sumário ainda, eu trago uma representação oferecida em face da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Eu vou apresentar a matéria a partir da ementa, uma matéria bastante interessante, um projeto da Secretaria de Administração Penitenciária bastante importante e um feito com inúmeras questões relevantes que foram tratadas. Eu vou apresentar meu voto, presidente, pela ementa e me coloco à disposição, obviamente, para os eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Análise de edital de pregão eletrônico, tendo por objeto a contratação de empresa para fornecimento de cestas de custódia às unidades carcerárias do Estado do Rio de Janeiro. Em decisão monocrática anterior, foi deferida parcialmente a tutela provisória, determinando-se que a Secretaria de Administração Penitenciária se abstivesse de adjudicar o objeto, homologar o resultado e assinar o contrato decorrente do certame, bem como para que também fossem prestados esclarecimentos a respeito das notícias de irregularidade aventadas na representação. As informações apresentadas pela Secretaria
afastam a maior parte das falhas trazidas nos autos. A decisão plenária subsequente conheceu a representação e promoveu nova oitiva da pasta para pronunciamento sobre alguns possíveis vícios remanescentes antes de exame meritório por esse tribunal. Esses vícios remanescentes, eles dizem respeito à irregularidade na ausência de reabertura do prazo inicial após a realização de alterações no instrumento convocatório, e foram apresentados esclarecimentos que não lograram afastar integralmente a impropriedade apurada. Houve, no entanto, a demonstração de que o certame contou com um número significativo de licitantes, denotando ampla competitividade. Além disso, eu faço registro aqui de que se trata de procedimento licitatório em estágio avançado, com diversas etapas percorridas. Invoco, na sequência, os artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para salientar a necessidade de que sejam consideradas as consequências práticas da decisão deste tribunal. A anulação do certame, que não se revela a medida mais adequada ou a medida que melhor atenderia o interesse público. Invoco a utilização, por analogia, dos critérios presentes no artigo 147 da Lei 14.133 de 2021, da nova Lei de Licitações, realizando um juízo de proporcionalidade para fins de preservar a licitação. Em conclusão, o meu voto é pela procedência parcial da representação, sem a declaração de nulidade do instrumento convocatório e dos atos subsequentes, na linha da fundamentação que exponho em meu voto escrito, pela revogação da tutela provisória, por comunicação à Secretaria de Administração Penitenciária, por expedição de ofício e, ao final, pelo arquivamento do feito. Como votam os conselheiros Márcio Pacheco, Acompanho a relatora. Marcelo Verdini, Com a relatora. André Esqueira, Com a relatora. Domingos Brazão. Com a relatora. Aprovado. E, por fim, presidente, agora passando para uma pauta de informações reservadas, eu trago uma denúncia também, só um minuto. Uma denúncia também, tendo por objeto o pregão eletrônico número 14 de 2022 do Proderj. Também vou apresentar meu voto a partir da ementa, me colocando à disposição se houver necessidade de algum esclarecimento adicional. Serviço de Preservação da Disponibilidade 365.23.7 da Sala Cofre do Proderj, incluindo manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças, dispositivos, equipamentos, acessórios, componentes, materiais e insumos. Decisão anterior que deferiu a tutela provisória, determinando a suspensão do certame na fase em que ele se encontrava, diante dos indícios de prejuízo à ampla competitividade e economicidade da futura contratação. Informações apresentadas pelo ente licitante que permitem afastar as possíveis irregularidades, revogação da tutela provisória, improcedência da denúncia, ciência ao denunciante e ao jurisdicionado e arquivamento do feito. Como se posicionam os conselheiros Márcio Pacheco, Com a relatora. Marcelo Verdini encontra-se com sua suspeição consignada, André Esqueira, Acompanho a relatora. Domingos Brazão. Com a relatora. Aprovado. Presidente, com isso eu finalizo a minha pauta desta sessão plenária.